Imagine o dia que deveria ser o mais feliz da sua vida, o primeiro aniversário do seu filho, transformado em um pesadelo público e cruel. O que acontece quando uma mentira deslavada encontra ouvidos dispostos a acreditar no pior de você? Esta é a história de Heloísa, uma mulher que viu seu mundo desmoronar sob o peso de uma acusação impossível, enfrentando o julgamento de sua própria família e a sombra de um estranho que surgiu do nada para reivindicar o que era dela. Mas no centro dessa tempestade, uma decisão inesperada mudaria tudo. Prepare-se para uma narrativa sobre lealdade inabalável, a busca implacável pela verdade e uma vingança que ninguém viu chegar. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O cheiro de pipoca doce e salgadinhos fritos pairava no ar pesado do salão de festas que alugamos no bairro da Moema, em São Paulo. O sol de um sábado típico paulistano batia implacável contra as vidraças, criando reflexos dourados nos balões azul bebê que decoravam cada canto. Eu olhei para o Murilo, meu filho, que completava seu primeiro ano de vida naquele dia. Ele estava radiante em seu pequeno macacão de linho, tentando agarrar as fitas coloridas que pendiam da mesa principal. Naquele momento, eu senti uma paz profunda, o tipo de felicidade que faz a garganta apertar. Depois de uma gravidez de risco e meses de noites mal dormidas, ver o brilho nos olhos dele era o meu maior troféu. Vitor, meu marido, estava ao meu lado. Ele segurava uma câmera, tentando capturar cada sorriso banguela do nosso menino. Vitor sempre foi o porto seguro, o homem que segurou minha mão durante as contrações e que nunca duvidou do nosso amor. Ele sorriu para mim, um sorriso que iluminava seu rosto cansado pelo trabalho excessivo na construtora. E por um segundo, achei que nada no mundo poderia quebrar aquela redoma de perfeição que havíamos construído. A música infantil tocava baixo ao fundo, misturando-se ao burburinho dos convidados, cerca de 50 pessoas entre amigos íntimos e familiares que ocupavam as mesas forradas com toalhas de cetim. Ele... "É a sua cara, Zelô", comentou minha sogra, Dona Odete, aproximando-se com aquele olhar crítico que ela nunca conseguia esconder totalmente. Ela ajeitou o colar de pérolas e olhou para o Murilo. Mas os olhos, esses olhos castanhos bem claros, não parecem com ninguém da nossa família. Às vezes eu me pergunto de onde veio esse traço. Eu respirei fundo, sentindo a pontada de veneno que sempre vinha nas falas de Odete. Ela nunca aceitou totalmente nosso casamento, vinda de uma linhagem que prezava por tradições que eu, uma arquiteta de origem simples, não representava. Mas eu não deixaria que ela estragasse o dia. Genética tem dessas coisas, Odete. Meu avô tinha olhos exatamente assim, respondi com um sorriso educado, embora minhas mãos estivessem começando a suar. Foi então que o ambiente mudou. A porta principal do salão se abriu com um estrondo desnecessário, cortando a melodia suave de uma canção de ninar que saía das caixas de som. Um homem que eu nunca tinha visto na vida entrou. Ele não estava vestido para uma festa infantil. Usava um terno escuro, bem cortado, mas sem gravata, e carregava uma expressão de uma confiança gélida que me fez estremecer instantaneamente. Ele caminhou com passos firmes, ignorando o garçom que tentava oferecer uma bandeja de canapés, e parou exatamente no centro do salão, sob o lustre de cristal. O silêncio se espalhou como um rastro de pólvora. As conversas cessaram. Os talheres pararam de bater nos pratos de porcelana. Vitor baixou a câmera, a testa franzida em confusão. Eu senti um aperto no peito, uma premonição ruim que fez o sangue sumir do meu rosto. O estranho varreu a sala com o olhar, até que seus olhos, frios e calculistas, pousaram em mim. Ou melhor, no bebê que eu carregava no colo. "É uma festa bonita", disse o homem, sua voz projetando-se com uma clareza assustadora. "Mas é uma pena que tenha sido construída sobre uma mentira tão vergonhosa. Quem é você?" Vitor deu um passo à frente, sua voz ganhando um tom defensivo e protetor. "Esse é um evento privado. Se você não é convidado, por favor, saia agora." O estranho deu um sorriso de lado, um gesto carregado de escárnio. Ele tirou um envelope pardo do bolso interno do paletó
e o ergueu para que todos vissem. Meu nome é Fabiano Medeiros, e eu não vim para o bolo. Ele apontou o dedo indicador diretamente para o Murilo, que, assustado com a tensão súbita, começou a chorar baixinho contra o meu ombro. Eu vim buscar o que me pertence. O bebê que essa mulher está carregando, esse menino é meu filho. Ela enganou todos vocês. O choque foi físico. Ouvi o suspiro coletivo dos convidados. Dona Odete levou a mão à boca, seus olhos brilhando com uma mistura de horror e uma satisfação doentia, como se suas suspeitas silenciosas estivessem finalmente sendo validadas. Senti meus joelhos fraquejarem. O mundo parecia girar em uma velocidade insuportável. Eu olhei para Fabiano, buscando qualquer traço de reconhecimento, qualquer memória de um encontro que justificasse aquela loucura, mas não havia nada. Eu nunca o tinha visto. Ele era um completo estranho reivindicando a carne da minha carne em público. Isso é um absurdo, eu gritei, minha voz saindo trêmula e aguda. Eu nem conheço você. Vitor, por favor, tira esse louco daqui. Mas o estrago estava feito. A semente da dúvida, uma planta que cresce rápido em solo fértil de fofoca, já estava brotando. Minha tia Zulmira cochichava com a vizinha. Os amigos de Vitor trocavam olhares, desconfortáveis. Fabiano não se moveu. Ele abriu o envelope e começou a distribuir cópias de papéis que pareciam ser laudos laboratoriais para as pessoas nas mesas mais próximas. Vejam por si mesmos, Fabiano continuou, sua voz mantendo uma calma irritante. Exames de DNA, fotos de nós dois juntos em um hotel no Rio de Janeiro, na data da concepção. Heloísa sempre foi uma excelente atriz, mas a ciência não mente. Vitor, sinto muito. Por você. Mas você foi usado para dar um sobrenome e sustento ao meu filho, enquanto ela mantinha nosso caso às escondidas. Os papéis circulavam de mão em mão. Eu vi o momento em que um deles chegou a Vitor. Meus olhos estavam fixos no rosto do meu marido. Eu esperava que ele rasgasse o papel, que avançasse contra o invasor, que gritasse que acreditava em mim. Mas Vitor ficou imóvel. Ele olhou para a foto, uma montagem grosseira, mas convincente para quem não queria ver a verdade, e depois para o exame que ostentava timbres oficiais de uma clínica famosa. Vitor, olha para mim, eu implorei, as lágrimas agora correndo livremente pelo meu rosto, borrando a maquiagem que eu tinha levado horas para fazer. É mentira. Eu nunca te traí, eu nunca vi esse homem. Por favor, acredita em mim. Dona Odete se aproximou de Vitor e tocou seu braço. Meu filho, olhe as provas. Eu sempre disse que essa moça era areia demais para o nosso caminhão, que havia algo de errado. O menino nem se parece com você. Divorcie-se dela agora. Não suje o nome da nossa família com essa bastardia. Deixe que esse homem leve o que é dele e limpe essa mancha da sua vida. A sala inteira parecia estar contra mim. O burburinho se transformou em um coro de julgamento. Como ela pôde? Sempre achei ela sonsa demais. Pobre Vitor. Eu estava no centro de um furacão, segurando Murilo com tanta força que ele começou a berrar, sentindo o meu pânico. Fabiano caminhou em minha direção, estendendo os braços como se fosse tirar o bebê de mim ali mesmo, diante de todos. Vamos, Heloísa. Acabou o teatro, Fabiano disse, a voz agora mais baixa, sombria. Entregue o menino. Eu recuei, batendo as costas contra a mesa do bolo, derrubando alguns docinhos, finos no chão de porcelanato. Eu olhei para Vitor, desesperada por um milagre. Meu marido, o homem que sempre foi racional e calmo, finalmente se moveu. Ele caminhou até nós, parando entre eu e Fabiano. Ele olhou para o estranho. Depois olhou para os convidados que aguardavam o veredito final. E então olhou para as fotos mentirosas em sua mão. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo de toda a minha vida. Dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado e a respiração pesada de Fabiano. Todos esperavam que Vitor me expulsasse, que pedisse o divórcio, que me humilhasse de volta. Mas o que ele fez a seguir deixou o salão em um estado de choque absoluto, mudando o curso daquela tarde para sempre. O silêncio que se seguiu à acusação de Fabiano Medeiros era tão denso que eu podia ouvir o tic-tac frenético do relógio de parede na cozinha do salão, um som metálico que parecia martelar diretamente no meu crânio. Murilo,
Sentindo a rigidez do meu corpo e o pânico que emanava de mim, soluçava contra o meu pescoço, e suas lágrimas molhavam a gola do meu vestido de seda verde esmeralda. Eu olhava para os rostos ao redor e via apenas máscaras de julgamento. Amigos de longa data, pessoas que viram meu crescimento profissional e pessoal, agora desviavam o olhar ou sussurravam por trás das mãos, como se a minha simples presença fosse subitamente contagiosa. Vítor segurava aquele papel com uma força tamanha que os nós de seus dedos estavam brancos, quase da cor das toalhas de mesa. Ele olhou para a foto granulada, uma imagem onde uma mulher que se parecia comigo, de costas, entrava em um hotel de luxo no Rio de Janeiro ao lado de Fabiano. Era uma montagem bem feita, eu sabia, mas para quem já nutria desconfianças, como minha sogra Odete, era a sentença de morte da minha reputação. O perfume de lírios que decorava o salão, antes tão doce e festivo, agora me dava náuseas, misturado ao cheiro de suor frio e ao ranço da traição social. Vítor! Minha voz saiu como um sopro, quase inaudível diante do burburinho que crescia. Você sabe que isso não é verdade. Você estava comigo em cada exame, em cada ultrassom. Minha sogra deu um passo à frente, o rosto vincado por uma expressão de triunfo cruel que ela tentava disfarçar sob uma fachada de mãe protetora. Os exames podem ser fraudados, Heloísa. E as fotos? E a semelhança? Ela apontou para o Murilo. Olhe para esse homem, Vítor. Olhe para o formato do rosto dele e olhe para o seu filho. A verdade está na sua frente, meu filho. Não seja um tolo. Honre o nome que seu pai te deixou e livre-se dessa mentira agora mesmo. Fabiano Medeiros mantinha um sorriso de canto de boca, uma expressão de quem já tinha ganhado o jogo. Ele estendeu a mão esperando que Vítor, em um acesso de fúria, me entregasse o bebê ou me expulsasse aos gritos. Eu fechei os olhos por um segundo, esperando o impacto da rejeição. Eu conhecia o temperamento de Vítor. Ele era um homem de princípios rígidos, alguém que valorizava a lealdade acima de tudo. Se ele acreditasse naquele estranho, minha vida estaria acabada ali, no meio dos balões e do bolo de aniversário de 1 ano do meu filho. Mas então, algo mudou. A atmosfera na sala pareceu esfriar ainda mais, mas de uma forma diferente. Vítor não gritou. Ele não avançou contra Fabiano. Em vez disso, ele soltou um riso baixo, seco e desprovido de qualquer humor. Foi um som que fez os pelos dos meus braços se arrepiarem. Ele caminhou calmamente até a mesa de som, onde o DJ estava paralisado, e pegou o microfone. O som da microfonia ecoou pelo salão, fazendo alguns convidados taparem os ouvidos. Atenção todos! A voz de Vítor ressoou, firme e controlada, com uma autoridade que eu raramente via. Eu gostaria de agradecer ao Sr. Fabiano Medeiros por ter vindo. Realmente, uma entrada triunfal. Um murmúrio de confusão percorreu os convidados. Dona Odete sorriu, achando que o filho estava começando o seu discurso de repúdio. Eu senti meu coração afundar. Ele ia me humilhar publicamente. No entanto, continuou Vítor, caminhando de volta para o centro do salão e parando ao meu lado, colocando um braço firme e protetor em volta da minha cintura. Há um pequeno detalhe que o Sr. Medeiros e quem quer que o tenha contratado esqueceu. Vítor tirou o celular do bolso e começou a digitar algo rapidamente. Fabiano franziu o senho, a confiança vacilando. Pela primeira vez. Há 6 meses, recebi um e-mail anônimo com essas mesmas fotos e uma tentativa de extorsão, revelou Vítor, e eu o olhei, chocada. Ele nunca tinha me contado isso. Eu não contei nada para a Heloísa, porque não queria que ela passasse por esse estresse durante a amamentação. Mas eu não fiquei parado. Eu contratei o Dr. Arnaldo Cavalcante, um dos melhores investigadores e advogados criminais de São Paulo. E o que descobrimos foi fascinante. Vítor olhou diretamente para Fabiano, que agora parecia querer recuar em direção à saída. O senhor Fabiano Medeiros não é pai de ninguém aqui. Na verdade, ele é um ator de teatro de 5ª categoria, com passagens pela polícia por estelionato e falsidade ideológica. E o exame de DNA? Vítor ergueu o papel que segurava e o rasgou em 1000 pedaços, jogando os confetes brancos sobre os pés de Fabiano. É uma
Falsificação grosseira de um laboratório que nem sequer existe mais em Interlagos. O silêncio agora era de puro espanto. Dona Odete ficou pálida, as mãos tremendo sobre a bolsa de grife. Mas o que realmente me choca, Vitor continuou, e sua voz agora tinha o fio de uma navalha, é ver como as pessoas que dizem nos amar foram rápidas em acreditar em um completo estranho. Mãe, eu vi o seu olhar. Tia Zulmira, eu ouvi o seu comentário. Vocês não merecem estar na festa do meu filho. Vitor se voltou para Fabiano, que tentava gaguejar uma defesa. E quanto a você, Fabiano? Meu advogado já está lá fora com 2 policiais da delegacia de defraudações. Você não vai sair daqui para um hotel. Vai sair daqui para prestar depoimento sobre quem te pagou para tentar destruir a minha família. Porque eu sei que isso não foi ideia sua. Eu sei que há alguém por trás disso. Alguém que quer a herança que o meu pai deixou para o Murilo. Fabiano tentou correr para a porta, mas 2 homens de terno, que eu agora percebia serem seguranças disfarçados que Vitor havia colocado na festa, o bloquearam. A confusão se instalou. Alguns convidados tentaram se desculpar, balbuciando palavras de apoio repentino, mas Vitor apenas levantou a mão, pedindo silêncio. A festa acabou para quem duvidou, disse ele, com uma frieza que me fez ver um lado dele que eu não conhecia. Heloísa, pegue as coisas do Murilo. Nós vamos embora agora. E quanto ao resto de vocês, as contas serão acertadas no momento certo. Eu estava em choque. Vitor tinha me protegido em segredo por meses. Ele sabia do ataque e se preparou para o contra-ataque mais humilhante possível para os agressores. No entanto, enquanto caminhávamos para o carro, sob o sol forte da tarde de São Paulo, uma pergunta não saía da minha cabeça. Quem odiava tanto a nossa felicidade, a ponto de contratar um impostor para tirar o meu filho de mim? E o mais importante, como Vitor sabia tanto sem que eu percebesse? Ao entrarmos no nosso carro, o couro dos bancos queimando sob o sol, Vitor segurou minha mão. Ele não parecia aliviado. Ele parecia um soldado se preparando para uma guerra que estava apenas começando. Elô, ele disse, olhando no fundo dos meus olhos enquanto eu acomodava Murilo na cadeirinha. Isso foi só o teatro deles. Agora é a nossa vez de mostrar o que acontece com quem mexe com o que é meu. Eu senti um calafrio. A vingança de Vitor não seria apenas contra Fabiano. Ele estava mirando em alguém muito mais próximo de nós. Alguém que estava sentado naquelas mesas, comendo nosso bolo e planejando nossa ruína. O trajeto de volta para o nosso apartamento na Vila Mariana foi percorrido em um silêncio sufocante, interrompido apenas pelo som rítmico dos pneus contra o asfalto irregular da Avenida 23 de Maio. O sol de São Paulo, que antes parecia festivo, agora se escondia atrás de uma cortina cinzenta de nuvens carregadas, prenunciando uma daquelas tempestades típicas de final de tarde que lavam a alma da cidade, mas não a sujeira dos corações humanos. No banco de trás, Murilo finalmente havia adormecido em sua cadeirinha, exausto pelo choro e pela tensão que ele, mesmo sendo apenas um bebê, certamente absorveu. O cheiro de couro novo do carro, que antes me trazia uma sensação de conforto e conquista, agora parecia metálico e frio, como o ambiente de um interrogatório. Eu olhava para o perfil de Vitor enquanto ele dirigia. Suas mãos apertavam o volante com uma precisão cirúrgica, os olhos fixos na estrada, mas sua mente parecia estar a quilômetros de distância, traçando rotas em um tabuleiro de xadrez que eu sequer sabia que existia. Senti uma mistura dilacerante de gratidão profunda por ele ter me defendido e uma mágoa surda por ele ter escondido de mim, por 6 longos meses, que nossa vida estava sob ataque. Como ele pôde me olhar nos olhos todas as manhãs, tomar café comigo e observar o crescimento do nosso filho, sabendo que um estranho planejava nos destruir? Por que você não me contou, Vitor? Minha voz finalmente quebrou o silêncio, saindo mais rouca do que eu pretendia. Por que me deixou entrar naquele salão desarmada, sendo alvo daquele teatro todo? Eu me senti nua na frente de todo mundo. Eu vi o nojo nos olhos das minhas amigas. Eu vi a satisfação da sua mãe. Vitor não desviou os olhos da pista, mas viu o músculo de sua mandíbula saltar. Ele sinalizou para entrar na nossa rua, ladeada por prédios modernos e árvores cujas folhas começavam a dançar com o vento pré-tempestade.
Eu queria te poupar, Elô. O médico disse que o estresse poderia secar o seu leite, que você precisava de calma após aquela cesariana complicada. Ele disse, e sua voz tinha um peso de cansaço acumulado. Se eu te contasse, você não conseguiria fingir. Você é transparente demais, meu amor. Eu precisava que o Fabiano e quem quer que estivesse por trás dele acreditassem que éramos alvos fáceis. Eu precisava que eles mostrassem as mãos. No direito e na estratégia, quem se antecipa demais sem provas sólidas acaba perdendo o elemento surpresa. Chegamos à garagem e o som do portão eletrônico subindo pareceu o fechamento de uma cela. Subimos para o apartamento em silêncio. Assim que coloquei Murilo no berço e fechei a porta do quarto dele com cuidado, fui para a sala. Vitor já estava lá com o notebook aberto sobre a mesa de jantar de madeira maciça e 2 xícaras de café preto exalando um aroma forte e amargo. Ele me entregou um envelope, mas não era o mesmo pardo que Fabiano carregava. Este era branco, com o timbre do escritório de advocacia do Dr. Arnaldo. Leia, ele pediu, sentando-se e massageando as têmporas. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, não havia exames de DNA falsos, mas sim extratos bancários, registros de chamadas telefônicas e fotos de vigilância. À medida que eu passava as páginas, o chão parecia sumir sob meus pés. Não era apenas sobre Fabiano. Havia um nome que se repetia em várias transações financeiras para a conta do ator, Gustavo Lacerda. O Gustavo? Senti um calafrio percorrer minha espinha. Gustavo era o primo de Vitor, seu sócio minoritário na construtora e a pessoa que frequentava nossa casa quase todos os domingos para o churrasco. Por que ele faria isso? Ele é família, Vitor. Ele te ajudou a erguer a empresa quando seu pai faleceu. Ele não é família, Elô. Ele é um parasita que se cansou das migalhas. Vitor disse, sua voz agora tingida por uma raiva fria e calculista. O testamento do meu pai foi muito claro. O Murilo, como único neto homem da linhagem direta, herda a maior parte das ações da holding quando completar 18 anos. Até lá eu sou o administrador. Mas e se ficasse provado que o Murilo não era meu filho legítimo, a cláusula de sucessão mudaria. O controle passaria para o próximo na linha de sucessão masculina capaz de gerir os negócios. O Gustavo. Aquelas palavras soaram como sentenças. A ganância de Gustavo era tão profunda que ele estava disposto a destruir a reputação de uma mulher inocente e a legitimidade de uma criança para colocar as mãos no patrimônio da família. Comecei a ligar os pontos. Os comentários inocentes de Gustavo sobre a aparência do Murilo, as perguntas sobre minhas viagens de trabalho ao Rio de Janeiro no ano anterior, tudo fora planejado minuciosamente para plantar a semente da dúvida, preparando o terreno para a entrada triunfal de Fabiano. E a sua mãe? Perguntei, sentindo um gosto amargo na boca. Ela sabia. Minha mãe é uma mulher amargurada que nunca superou o fato de eu ter escolhido você em vez daquela herdeira que ela queria para mim. Vitor respondeu com sinceridade brutal. Ela não sabia do plano do Gustavo, mas ele a usou. Ele alimentou as inseguranças dela. Deu a ela as provas que ela tanto queria para provar que você não era digna de nós. Ela foi a plateia perfeita para o show dele. E hoje, ela mostrou que a lealdade dela ao orgulho ferido é maior do que o amor pelo neto. Eu caminhei até a janela da sala, observando a chuva que agora caía torrencialmente sobre São Paulo, transformando as luzes dos carros em borrões coloridos no asfalto molhado. Eu sentia uma tristeza infinita, mas algo novo estava nascendo dentro de mim, uma fúria gélida e focada. Eu não era mais a Heloísa vulnerável que chorava no salão de festas. Eu era uma mãe que teve a honra manchada por causa de dinheiro. O que vamos fazer agora? Perguntei, virando-me para Vitor. Você disse que as contas seriam acertadas. Como? Vitor deu um sorriso pequeno, mas que não chegava aos olhos. Ele parecia um predador que acabara de encurralar sua presa. O Gustavo acha que o plano dele fracassou apenas porque eu desmascarei o Fabiano. Ele acredita que eu ainda confio nele, que acho que ele foi apenas mais um enganado. Ele me ligou, agora há pouco, fingindo estar indignado com a audácia do ator. Ele não sabe que eu tenho os rastros do dinheiro dele. Amanhã teremos uma reunião de emergência na sede da construtora na Faria Lima.
Ele acha que vamos discutir como limpar a imagem da empresa após o escândalo. E o que vamos discutir de verdade? Meus dedos se fecharam em volta da xícara de café, sentindo o calor do líquido. Vamos discutir a saída dele da sociedade. Mas não será uma saída amigável. Eu vou dar a ele uma escolha. Ou ele assina a transferência de todas as suas cotas para um fundo educacional no nome do Murilo e confessa por escrito quem ele contratou. Ou os arquivos que o Dr. Arnaldo preparou vão direto para o Ministério Público e para a imprensa. Ele vai sair daquela sala sem um centavo e com o nome mais sujo do que o chão de uma obra. Eu olhei para o Vitor e vi o homem que eu amava. Mas também vi o estrategista implacável. Percebi que o payoff daquela humilhação não seria apenas jurídico. Precisava ser algo que atingisse Gustavo onde mais doía, no seu ego e na sua posição social. Eu quero estar lá, eu disse, com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Eu quero olhar nos olhos dele quando ele perceber que a sonsa que ele tentou destruir é a pessoa que vai assinar o documento que o deixará na miséria. Vitor se levantou e veio até mim, segurando meu rosto entre as mãos. O toque dele era quente e seguro, um contraste com o frio que eu sentia por dentro. Você estará lá, Elo. Amanhã, às 10 da manhã, o teatro dele finalmente terá o último ato. E eu garanto que ninguém na família Lacerda jamais esquecerá o que acontece quando alguém tenta tocar no que é nosso. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada ao lado do berço de Murilo, observando sua respiração tranquila, enquanto o som do trovão ecoava do lado de fora. Eu estava pronta. A vingança não era apenas sobre o dinheiro, era sobre o direito de ser a mãe do meu filho sem que ninguém pudesse, nunca mais, apontar o dedo para mim. A manhã de segunda-feira em São Paulo nasceu com um céu de um azul metálico, limpo pela tempestade da noite anterior. O ar estava fresco, mas o asfalto da Avenida Faria Lima já começava a emanar aquele calor vibrante e frenético, típico do coração financeiro da América Latina. Eu me olhei no espelho do elevador social do edifício espelhado onde ficava a sede da construtora. Eu não era mais a Heloísa de vestido de seda e olhos marejados de 2 dias atrás. Eu usava um conjunto de alfaiataria cinza chumbo, um corte seco e profissional que parecia uma armadura. Meus cabelos estavam presos em um coque impecável e o batom vermelho era a única nota de cor vibrante em minha expressão decidida. Vitor estava ao meu lado, ajustando o nó da gravata de seda italiana. Ele não disse uma palavra, mas o modo como ele apertou minha mão antes de as portas se abrirem no 20º andar me disse tudo o que eu precisava saber. Nós éramos uma unidade inquebrável. O escritório exalava o cheiro de café expresso de grãos selecionados e de produtos de limpeza caros. O som, abafado dos teclados, e o murmúrio dos telefones criavam uma trilha sonora de eficiência corporativa. Ao passarmos pela recepção de mármore travertino, vi Gustavo Lacerda, através das paredes de vidro da sala de reuniões principal. Ele estava de pé, olhando para a vista panorâmica da Marginal Pinheiros, com uma xícara de porcelana na mão e aquela postura de falsa humildade que agora me dava náuseas. Quando entramos, ele se virou com um sorriso ensaiado, uma expressão de estou aqui para o que der e vier. Vitor, Heloísa, que bom que chegaram, Gustavo disse, caminhando em nossa direção com os braços abertos, como se quisesse nos abraçar. Eu passei o final de semana sem dormir, pensando naquela cena horrorosa no aniversário do Murilo. Que audácia daquele sujeito! Eu já liguei para alguns contatos na polícia para garantir que esse Fabiano apodreça na cadeia. Como? Você está, Helô. Deve ter sido um trauma terrível para uma mãe. Eu não retribuí o sorriso. Apenas me sentei na cadeira de couro giratória, sentindo a frieza do material contra minhas costas. Vitor caminhou até a cabeceira da mesa, mantendo uma distância gélida de seu primo. Dr. Arnaldo Cavalcante já estava lá, organizando pastas de couro com uma calma que antecipava a tempestade. Sente-se, Gustavo, Vitor disse, sua voz saindo baixa e perigosa, como o rosnado de um animal antes do ataque. Temos muito o que discutir, mas não é sobre a saúde da Heloísa. É sobre a saúde da nossa empresa e, principalmente, sobre a sua integridade. Gustavo franziu a testa, rindo nervosamente enquanto puxava uma cadeira. Do que você está falando, seu primo?
Eu sei que o clima está tenso, mas não vamos misturar as coisas. Eu estou do lado de vocês. Aquele impostor tentou manchar o nome da nossa família. O impostor foi apenas a ferramenta. Eu interrompi. E o som da minha voz fez Gustavo piscar, surpreso pela minha interrupção. A mão que segurava a ferramenta, que pagou o cachê dele e que forneceu as fotos editadas da minha viagem ao Rio, foi a sua, Gustavo. Houve um segundo de silêncio absoluto na sala. Dava para ouvir o zumbido suave do sistema de ar-condicionado central. O rosto de Gustavo passou de um bronzeado saudável para um tom de cinza doentio em questão de segundos. Ele tentou manter a máscara, mas o tremor leve em sua mão direita, que ainda segurava a xícara, o traiu. Isso é um delírio, Heloísa. Eu entendo que você esteja abalada, mas me acusar de algo assim... Vitor, você não vai deixar ela dizer essas loucuras, vai? Eu sou seu sangue. Vitor apenas fez um sinal com a cabeça para o doutor Arnaldo. O advogado abriu um notebook e projetou na tela de 80 polegadas da sala uma série de documentos. Eram comprovantes de transferências bancárias feitas através de uma conta em paraíso fiscal que Gustavo jurava estar oculta. As datas coincidiam perfeitamente com os encontros documentados entre ele e o ator Fabiano Medeiros, em um café discreto no centro histórico de São Paulo. Havia também uma gravação de áudio, obtida pelo investigador, onde Gustavo dizia, claramente, eu quero que o escândalo seja público. No aniversário, quero que a dúvida sobre a paternidade seja irremediável. Depois que o Vitor se divorciar, eu assumo o controle da holding enquanto ele se afunda na depressão. O som da própria voz ecoando na sala foi o golpe final. Gustavo largou a xícara sobre a mesa com um baque surdo, o café respingando sobre os documentos imaculados. Ele desabou na cadeira, o suor agora escorrendo visivelmente por suas têmporas. O bom moço havia desaparecido, dando lugar a um homem acuado pela própria ganância. Eu fiz isso pela empresa! Gustavo explodiu, tentando uma última e patética defesa. Você é mole, Vitor! Você gasta fortunas com essa mulher e esse bebê enquanto a empresa precisa de investimentos agressivos. Eu merecia mais do que as migalhas que você me dá. Eu construí metade disso aqui. Vitor se inclinou sobre a mesa, o rosto a poucos centímetros do de Gustavo. A fúria no olhar do meu marido era algo que eu nunca esqueceria. Você não construiu nada que não tenha sido pago com o meu capital e com o nome do meu pai. Você tentou destruir a reputação da minha esposa e o futuro do meu filho por causa de uma porcentagem em uma planilha. Você é pequeno demais para esse sobrenome, Gustavo. Vitor empurrou um documento grosso em direção ao primo. Era a transferência total e irrevogável de todas as cotas de Gustavo para o fundo educacional de Murilo, além de uma confissão detalhada de seus crimes de calúnia, difamação e tentativa de fraude sucessória. Assine, Vitor ordenou. Se você assinar agora, eu não entrego esses arquivos para a polícia hoje. Eu permito que você saia daqui com o pouco de dignidade que lhe resta e com algum dinheiro que deixei reservado para você. Sumir de São Paulo. Mas se você se recusar, o Dr. Arnaldo já tem o botão de enviar pronto para o Ministério Público e para todos os veículos de comunicação do setor imobiliário. Você nunca mais vai conseguir emprego, nem para administrar um condomínio de periferia. Gustavo olhou para os papéis, a mão tremendo violentamente. Ele sabia que estava acabado. Com um suspiro de derrota que pareceu esvaziar todo o seu corpo, ele pegou a caneta Montblanc e assinou cada página. O som do papel sendo riscado era o som da nossa liberdade, mas o payoff de Vitor ainda não tinha acabado. Ele pegou o próprio celular e abriu o grupo de WhatsApp da nossa família, o mesmo grupo onde, no sábado à noite, todos estavam enviando mensagens de apoio a Vitor e críticas veladas a mim. Ele gravou um vídeo ali mesmo, na frente de um Gustavo humilhado. Olá, família, disse Vitor para ti. Câmera, com uma calma assustadora. Estou aqui na empresa com o Gustavo. Ele acabou de confessar que foi o mentor de toda aquela mentira no aniversário do Murilo. Ele pagou o ator, forjou os documentos e tentou nos destruir por ganância. Ele está saindo da empresa hoje, debaixo de vergonha. E para quem, no sábado, preferiu acreditar em um estranho do que na Heloísa, fiquem sabendo que a partir de hoje,
Nossa casa está fechada para todos vocês. Mãe, espero que suas pérolas te tragam o conforto que a lealdade do seu filho não trará mais. Vitor apertou enviar. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som das notificações, chegando aos celulares de todos os familiares simultaneamente. A humilhação que eu senti no salão de festas agora estava sendo devolvida, multiplicada por 100 para quem realmente merecia. Gustavo se levantou, sem olhar para nós, e caminhou em direção à porta. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. Quando ele passou por mim, eu disse apenas uma coisa, sem raiva, apenas com a frieza da verdade. Nunca subestime uma mãe que protege o seu ninho, Gustavo. Você perdeu tudo porque achou que eu era o elo fraco. Ele saiu da sala sem dizer nada. Vitor veio até mim e me abraçou. Eu encostei a cabeça em seu ombro, sentindo finalmente o peso do mundo saindo das minhas costas. A vingança estava completa, não com sangue, mas com a verdade e com a justiça poética de tirar de um homem ganancioso exatamente aquilo que ele mais amava, o seu status. Saímos do prédio e o sol de São Paulo parecia mais brilhante do que nunca. Fomos para casa buscar o Murilo. Passamos o resto da tarde no parque, sentados na grama, vendo nosso filho tentar dar seus primeiros passos, alheio a toda a tempestade que tínhamos enfrentado por ele. O escândalo passaria, os boatos morreriam, mas o que havíamos construído naquela manhã na Faria Lima era eterno. Éramos nós 3 contra o mundo, e agora o mundo sabia que mexer conosco tinha um preço alto demais para ser pago. A vida seguiu. Dona Odete tentou pedir perdão meses depois, enviando presentes caros para o neto, mas Vitor os devolveu todos, sem abrir. Algumas feridas cicatrizam, mas as cicatrizes servem para nos lembrar de quem esteve ao nosso lado na hora da batalha. E eu, Heloísa, olhava para o meu filho e para o meu marido todos os dias sabendo que, no fim das contas, a verdade não é apenas um fato, é uma arma poderosa nas mãos de quem tem coragem de usá-la.